estamos aqui hoje com a queridíssima Débora Anitta, do Facebook, que tem um nome, é um cargo que a gente tem que ler para dar conta de falar, né? Ela é a diretora global Customer Marketing para a América Latina agora. Pois é. Tudo bom, Debrinha? Oi, Jô, tudo ótimo. Eu estava te falando, até eu tenho um post-it na minha mesa agora para tentar decorar o cargo novo. É isso aí. Mas antes desse cargo novo, você foi do time de agências, né? E assim, você Sim. passou por. E antes de ser do time de agências do Facebook, você passou por várias agências. Conta um pouquinho para a gente sua trajetória para as pessoas conhecerem. Ótimo, vamos lá. Bom, é uma longa, vou transformar breve em uma longa história, né? Eu comecei em agência em 94, muito tempo atrás. Então, esse ano a gente vai fazer 26 anos aqui de lida com agências. Então, eu comecei em agência, numa agência extinta, que na época era muito importante, que era a Salles, né? Mauro Salles, Paulo Salles, isso foi em 94. Tive a honra de trabalhar lá por quase 5 anos, foi minha primeira agência, e já entrei em planejamento. Não fui da turma da faculdade que queria criação, tinha grandes amigos que queriam criação e trabalham com criação até hoje, desde aquela época, mas eu queria trabalhar com um negócio diferente. E na época, planejamento era algo ainda muito incipiente na maioria das agências, mas na Salles tinha uma estrutura muito bacana. Então, fiquei na Salles 5 anos. Depois de lá, tive a oportunidade de trabalhar com o Júlio Ribeiro na Talent. O grande foco de planejamento era o sonho de consumo absoluto e tive essa honra. Foram anos incríveis. Depois de lá para a Liu Lara, ainda numa Liu Lara pititica, a gente começou ainda no predinho, que a gente chama, antes de ir para o galpão e antes de ser aquele tamanho todo, e a gente participou desse crescimento. Na Liu eu trabalhava também em planejamento, né, e tocava contas como Natura, como Banco Real, como as marcas de alpargatas que a Liu Lara na época tinha no portfólio, e também ajudava com outras contas, né, tinha o Lara, o Marcinho, enfim, era uma turma muito bacana. Dali foi muito legal mesmo, porque eu tive a oportunidade de um cliente meu, que era na época Fernando Martins, era o vice-presidente de marketing do Banco Real, que era meu cliente, porque o Banco Real era uma conta que eu atendia, me oferecer uma oportunidade no Banco Real. Então, ali eu falei assim, opa, cliente, isso a gente está falando de 2003 para 2004, né? Falei, bom, vamos lá, vamos ver qual que é ser cliente. Fui ser cliente por 3 anos, e na época o Banco Real tinha como agências a Liu Lara, portanto minha ex-agência, e a Talent também minha ex-agência, o que fez a experiência, acho que ser ainda mais rica, porque eu conheci as duas casas muito bem. De lá, eu fui para Macan, ainda Macan, em Voltou para a 2006. agência, né? Então você sai de. Voltei, vou para o cliente e volto Deu para a agência. saudade. Muita saudade. Né? A minha despedida no banco, e era uma marca que eu tinha paixão, por ter trabalhado antes com ela, por ser cliente dela, né? Por ter conta no Banco Real. Eu brincava, eu tinha 2 contas no banco, 3 contas no Banco Real. Tinha uma conta pessoal, uma conta conjunta e uma conta empresarial, de tamanho amor que eu tinha para aquela marca. Mas deu muita saudade. A despedida do banco foi dura, porque eu adorava o time, a marca, o propósito já naquela época, mas eu sentia muita saudade de agência. E as pessoas perguntam, mas que saudade você sentiu da agência? Acho que a principal era essa abrangência de assunto. Né? Então, assim, no banco eu estava naturalmente falando de todos os produtos do banco o tempo inteiro, mas eu estava falando de um universo financeiro e estava falando da relação da marca sob uma ótica financeira com as pessoas. Quando eu estava na agência, eu tinha de sabão em pó a carro, passando por cartão de crédito, por pizza congelada, e era essa a dinâmica que eu sentia Essa é a falta. parte mais legal, né? Você conseguir estar em vários, eu sempre digo isso, você É muito está em vários incrível. universos e dar um deep dive em diferentes universos é muito rico, né? É muito. E importar e exportar de um universo para o outro os aprendizados, né? Porque no final do dia são pessoas. A pessoa compra carro, mas compra pizza congelada. Por diferentes Mas você tem mais motivações, mas acesso é a mesma coisa. você tem mais acesso a diferentes comportamentos, né?
Exato, então esse foi o motivo pelo qual eu aceitei voltar para a agência, né? E na Macan, na época que eu fui, era um momento de transformação, eram depois de 30 anos da liderança do Jens, que tinha sido presidente da Macan Brasil por 30 anos, muito bem sucedido, a gente estava naquele momento passando por uma transformação que a Adriana Cury estava chegando, né? Para liderar a agência. Então eu cheguei lá e fiquei 12 anos. Todo mundo fala, você ficou 12 anos. Eu peguei Macan, peguei W Macan em 2010 com a vinda do Washington e saí em 2018, né? Então foram, na verdade, 12 anos com acho que 4 diferentes presidências e lideranças criativas também. E sempre na área de planejamento, eu saí da Macan como head de planejamento para o Facebook em abril de 2018. Aí Portanto, 2 anos e pouco. não tem pessoa mais completa para a gente perguntar. E aí você vai para o Facebook. Então você experimentou de quase um pouco de tudo, de todos os lados dos balcões que existem. E aí eu te pergunto, e aí você entra para cuidar exatamente de agência. E o que você vê? Porque eu acho que teve ó, o Miguel. Tô gravando, filho. Bom dia, Miguel. É o Miguel. Dá oi, vem cá, agora que você já furou aqui, ó. Ei, Miguel, tudo bom? Não, tudo bem. Ele, mamãe, dá para cortar depois? Não, a gente tem participações especiais. É o mais legal. Tá tudo bem. Ele está no intervalo, provavelmente, de uma aula para outra, por isso que ele aparece aqui para dar bom dia. Isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, me conta um pouquinho sobre o que você viu de transformação, porque assim, a sensação que eu tenho é que a gente sofreu uma transformação e vem sofrendo ainda gigantesca nos últimos anos. Agora, ainda ficando mais acelerada. Extremamente acelerada pela Covid, né? Então, o que você vê de transformações, assim, as maiores transformações nesses últimos anos aí de agências, de comportamento, de modelo de agência? Sim, acho assim, essa experiência, né? Então, acabei de assumir essa nova área, na área de marketing para a América Latina, mas desses 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, mais precisamente, como head de agências do Facebook Brasil, me expôs, eu já tinha essa exposição natural, mas dentro de uma agência por vez, né, dentro da minha história, me expôs de um dia para a noite a 42 diferentes agências. Né? Então, assim, desde as mais historicamente offline, e nem digo tradicionais, porque todas essas agências também passaram por transformações, mas as historicamente offline, até todas as nativas digitais. Então, essa experiência foi muito transformadora. E, nesse sentido, a sensação e a certeza da transformação que eu vivi, estando dentro de uma agência como a W Macan, muito grande, muito robusta, internacional, né, que tinha uma grande fortaleza offline e que naturalmente e obrigatoriamente teve que passar por essa transformação. E eu estava lá dentro nesse momento. Eu consegui ver o quanto esse gradiente de transformação é complexo e diverge muito em função da visão de cada liderança. Então, isso tem sido um ponto muito comum, né? Assim, a necessidade da transformação, e nem a necessidade, a obrigação da transformação é absoluta. Ela vem acontecendo nos últimos 5 anos com mais consistência. Né? Os meios digitais, todos e todas as plataformas fizeram uma grande disrupção no modelo, né? Em todos os modelos do mundo inteiro, mas no modelo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Né? Em que tipo de disrupção? Né? A maneira de trabalhar. Né? Assim, a disrupção vem, inclusive, assim, na maneira de trabalhar, vem na linguagem, vem nos formatos, vem nos nomes, vem na finalização, vem na produção e vem no jeito das pessoas trabalharem. Né? Então, essa disrupção que acontece mais fortemente a partir dos últimos 5 anos, ela, inclusive, uma disrupção que eu sempre trago nas conversas, que é desenvolver áreas que naturalmente não existiam nas agências. Então, você ter time de tecnologia, e não é o TI que vai arrumar o seu computador porque ele não está funcionando. Não é um time de tecnologia, de engenharia, para suportar ideias, para suportar soluções. Essa é uma disrupção absoluta. Outra disrupção absoluta são todos os times analíticos, que não estão no pós-buying, né, que a gente chamava, ver o resultado de talvez uma campanha que foi para o ar na TV
depois de 3 Não, flights. o insumo, né? O data é insumo, é outra coisa. Insumo, exato. Ele não é output, né? Ele não é o que a Claro, gente ele chama não de é exatamente. KPI. Ele é Ele input. começa a discussão e ele nutre a discussão eternamente. A tela. Essa é outra disrupção. É. Outra disrupção é como é a relação cliente-agência. O cliente vai lá e pede, a agência vai lá e faz, daí a agência devolve, daí o cliente ajusta, depois devolve. Essa é uma dinâmica impossível de ter sucesso no mundo complexo e na dinâmica que a gente vive hoje. Então, não à toa, a gente vê cada vez mais hubs trabalhando dentro, muitas vezes, dos clientes, né? E eu falo, é um movimento natural, uma vez que o entendimento do que é mídia sai de ser entregar uma mensagem de A para B para se entender mídia como informação fundamental do negócio. E Não cada é? vez Porque mais são associado. essas relações. A gente tinha uma relação com. A gente nasce de uma relação com mídia completamente diferente da global, né? Sim, É, o absolutamente. que traz vantagens, eu acho, que para a gente de criação, porque a gente tem uma Muito. relação com mídia completamente diferente do jeito como existe. Sem dúvida, A Jo. gente consegue ver muito mais oportunidade dentro da mídia, porque a gente tem uma intimidade muito maior com essa nova mídia, que eu Sem digo dúvida. a você. Sim, total. Então, E assim, é muito curioso, né, você falar isso, né? Eu ainda na W Macan, a gente estava num projeto, não era um projeto, eram discussões muito interessantes, né? Não sei se todo mundo sabe, creio que sim, mas assim, no Brasil, esse mundo de full service agency, onde a gente tem a mídia e a criação trabalhando juntas, é a jabuticaba, né? A gente segue sendo a jabuticaba. No mundo, por modelo absoluto, praticamente absoluto, a gente tem a agência criativa, a agência de mídia, que não se conhece, não se fala, as estruturas são separadas, o PNL, tudo é dividido. E já na W Macan a gente tinha discussões como o Brasil, por conta de ser essa jabuticaba histórica, nessa disrupção que vieram, né, através dos universos digitais e tudo mais, fez com que o mercado brasileiro conseguisse trabalhar a criação, né, planejamento e mídia de uma maneira naturalmente coesa, que é o jeito de se trabalhar para o mundo digital. Não há como se pensar a mídia digital, vamos chamar assim, e pensar a peça digital como não deveria ser apartado para nenhum processo criativo de solução para uma marca, para um negócio, né? Ao mesmo tempo, é importante pensar, está aí trazendo para a criação, que a valorização, que houve uma perda também nessa misturada na jabuticaba, Sim. uma perda do valor da criatividade, que talvez tenha ficado, que a solução de mídia foi visto como uma solução criativa muitas vezes, e não é verdade, elas têm que andar associadas, né? Porque Super. a grande ideia é a grande ideia, não adianta você ter a melhor mídia do planeta e disseminar e ter a plataforma e falar com o cara certo e tal, se você não falar do jeito certo também, né? Exatamente. Isso, E isso eu sou uma ferrenha defensora. Eu sou uma ferrenha defensora da criatividade, como a criatividade de pessoas, né? Se a gente for falar sobre o que é o nosso negócio, né, o que é esse ecossistema, ele é feito de pessoas que são esse fomento da criatividade. A criatividade que vai estar na criação, vai estar no planejamento, vai estar na mídia, mas sem esse fator, os algoritmos vão ser só algoritmos, né? E as inteligências artificiais serão só inteligências artificiais. Agora, esse casamento, né, de toda a tecnologia com a criatividade é o que faz esse mundo que a gente está vivendo tão único, tão especial. E o que tem separado o joio do trigo, muitas vezes, né? Profissionais, e estou falando de qualquer área, profissionais de planejamento, mídia, criação, atendimento, produção, não importa. Não abertos a entender, porque a gente precisa aprender essa linguagem, a gente precisa entender quais são os limites ou não delas, né? Para você poder forçá-la, inclusive puxá-las, inclusive se adequar ou não a elas. Então, assim, essa conversa que muitas vezes é ausente, Jô. Então, assim, eu que estou
enfim, eu realmente mudei de cargo, de função, na verdade, né? Sexta-feira foi meu último dia de agência, segunda-feira, esta segunda-feira, portanto, há 4 dias atrás, meu primeiro dia nessa nova função. E é muito doido, assim, essa necessidade de abertura e de vulnerabilidade que parte dessas pessoas que formam esse ecossistema, se não houver isso, não haverá essa mudança, não tem esses saltos que a gente precisa, porque a maioria, seja por medo, seja às vezes por desinformação, acaba se agarrando ao que estava acostumado, e isso não é mais possível. Mas isso voltando para essa coisa da importância das pessoas e tal, vou te puxar para um outro assunto que já era, que você fez no seu último, nessa sua última função aí. Bom, primeiro dizer que essa transformação da qual você está falando de comportamento, né, de todos os profissionais, eu chamo do desconforto de todo mundo, que é necessário para você poder se reinventar e conhecer outras coisas e questionar, enfim, e estar aberto a novas possibilidades, eu acho que, sem dúvida nenhuma, acabou sendo acelerado aí pela Covid. Sem dúvida. Sem dúvida absoluta. Todo mundo, quem estava em algum lugar de absoluto conforto, pode esquecer, né? Então, total. Isso e junto com isso uma série de problemas também, né? A gente vê aí a crise, a gente vê muita gente Sim. que foram desligados, que enfim, estão repensando aí seus modelos, muita coisa nova aparecendo também, pequenas, né? Sim, verdade. Dando suporte em coisas mais específicas, né? A gente sai da coisa do full e de repente a gente consegue encontrar modelos que são mais específicos, mais especialistas, o que é interessante. Os clientes também têm procurado um pouco isso, né? É uma coisa histórica, vai e vem, né? É verdade, é um pêndulo mesmo. É um pêndulo, sempre existe. E agora a gente está nessa fase que eu acho que está mais disseminado. Está mais espalhado. E como as agências lidarem com isso também, porque isso tem uma perda também de talento, dinheiro, né? E de dinheiro. E talento. Aí, sim, total. Talento que dinheiro, né? Exatamente. Que é esse ciclo vicioso. Exatamente. E aí, o Facebook, que é uma ideia do teu núcleo lá, cria o Rise, né? Que está aí com seu 1 mês e meio e indo bem. Um mês agora, 1 mês e pouquinho. Parece muito mais, mas foi 1 mês. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que você pensou isso daí. Ele é uma ajuda, ele é para falar exatamente com small business, com pessoas que estão desligadas, como é que ele começou e como é que ele vai e como é que ele está indo. Ele começou, eu gosto de contar como ele começou. Ele começou em meados, a gente veio trabalhar de casa, vamos chamar assim, oficialmente dia 17 de março. Desde então a gente está em casa e não temos perspectiva de voltar por enquanto. Na semana seguinte, portanto, na semana de 24 de março, eu estava numa reunião com o meu time de agências, e já, né, recebendo pelo WhatsApp, pela conversa com os CEOs, pelos amigos que a gente tem no mercado, já naquele momento lá, 20 e poucos de final de março, sabendo de todos os desligamentos que estavam acontecendo, já no início da pandemia, né? Os números ainda não eram gritantes, era assim, quase todo mundo esperando a tsunami, mas os números já chegavam. E a gente, numa reunião, eu falei, gente, eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer alguma coisa. Porque uma das nossas missões como Facebook, né, é a valorização, o apoio das comunidades, dos grupos, e em especial quando a gente está falando do time de agências, a nossa comunidade são os profissionais de agência. Se eles estão ou não estão nesse momento na agência. Acho que essa é uma clareza muito importante, porque a relação que a gente nutre e busca desenvolver com as agências e, obviamente, com os profissionais de agências, não é porque aquele profissional tem um crachá apenas, né? Que ele está naquele CNPJ. Então, isso fomentou a discussão de que tipo de iniciativa a gente podia desenvolver. Nasceu aqui no Brasil, nasceu em meados de março, na verdade, final de março,
juntando times. Então, time de agência, com time de market science, com time de produto, com time de, obviamente, de marketing, agora é meu time, com times, com creative shop. A gente juntou forças e falou, então, não estava no pipeline, não era nosso objetivo, né? Nada estava nesse pipeline. Nada estava nesse pipeline. Nada. Cada uma em casa, trabalhando de casa, não estava no nosso pipeline. Nada. Não estava, mas a gente tem muita clareza de quais são as nossas, qual é a nossa missão e quais são os nossos objetivos, e está dentro da nossa visão. Então a gente conseguiu levantar o Rise. O que é o Rise? O Rise ele existe numa plataforma, Rise FB. Se você entrar no Facebook, no seu Facebook, colocar Rise RISEFB, você vai dar um search. Existe essa página, você vai responder um questionáriozinho de entrada, né? Mas assim, o foco é para profissionais de agências. Qualquer agência, qualquer tamanho, do Brasil inteiro. Isso também é muito legal, né? Essa capilaridade hoje. É importante falar, porque a gente fica sempre dentro, muitas vezes, dentro. A gente tem isso no clube também, né? No clube de criação. Sim, sim. Com um olhar para o Brasil todo, porque todo mundo acessa. A gente vê. É maravilhoso. E quão carentes são esses mercados e a gente conseguir chegar nesses mercados. Então, nessa plataforma, o que a gente tem? É o fomento desse ecossistema, assim, o ecossistema de agências de comunicação e marketing não existe sem profissional de publicidade, que nesse momento muitos estão fora do mercado. A gente lançou dia 14 de julho, exato, dia 14 de julho o Rise foi lançado. A gente tinha uma primeira expectativa de abraçar 500 profissionais, né? A gente já tem mais de 2.100 em um mês. Nossa. Né? Com altíssimo engajamento. O que eu quero dizer com isso? O que a gente tem lá dentro? A gente tem prioritariamente o que a gente falou assim, olha, a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar. E em especial, quanto tempo o reflexo econômico, né, dela vai trazer para esse mercado. E a gente não sabe quando essas pessoas vão conseguir ser recolocadas, né, quando a gente tem um mínimo aquecimento. Então, a gente quer dar informação, acesso a relatórios que essas pessoas, acesso a relatórios, insights, documentos, dados que essas pessoas só tinham quando estavam dentro da agência. Treinamentos que prioritariamente são profissionais dentro de um CNPJ, vamos dizer assim, dentro de agência. Então a gente fez isso meio open source mesmo, para falar assim, olha, você profissional de agência segue sendo muito importante nesse ecossistema e seja quanto tempo isso venha a ter esse impacto, né, econômico e problemático no nosso mercado, a gente que está junto te fomentando esse desenvolvimento. Então a gente abriu todos os conteúdos, a gente tá, e não só abrindo, né, no sentido de as pessoas tenham acesso e façam treinamentos sozinhas, né? A gente tem dado os treinamentos. Então, profissionais do Facebook estão dando os treinamentos para ajudar nesse caminho, que não é só sentar, ligar o computador, que é muito legal e super funciona, mas a gente queria tirar dúvidas, tá acessível para perguntas e respostas. O time inteiro de agências, time de marketing, time de SMB, assim, tem um grupo grande de profissionais que estão plugados nessas conversas, que de verdade, no modelo que a gente trabalha, por exemplo, eu conversei com profissionais do interior de cidadezinhas de Goiás, que trabalham em agência, que trabalham com digital, né? E essa possibilidade que nem eu e você na sua casa, eu aqui, a gente cada um junto na sua, né? Isso é muito incrível. Então a gente já treinou, a gente já fez processos de certificação, o que é uma qualificação de currículo, inclusive, certificação para as plataformas. A gente está fazendo treinamentos que são treinamentos que o nosso time de RH desenvolveu e aplica nos funcionários do Facebook apenas. Essa é a primeira vez que a gente está abrindo para o mercado. A gente está fazendo fóruns de discussão com profissionais do Facebook abertos assim. As pessoas se cadastram, a gente abre a câmera e a gente discute o mercado, a gente discute oportunidade, a gente discute o mundo digital. Como eu estou fazendo com você, a gente faz com a Jéssica de Goiás, a gente faz com, enfim, Fernando de Recife, São Paulo, não importa, mídia, criação, planejamento, atendimento, produção. Gente de produtora tem muito no Rise, né? O momento que as produtoras passam e também essa reinvenção sobre a questão de produção
digital também a gente tem no Rise, está sendo muito legal. E a gente não quer parar, não. A gente já está exportando o Rise, ele vai ser lançado agora no México e Argentina já. E a gente está já trabalhando na expansão global. Então, para Estados Unidos, imagina só o tamanho também, né, do que é isso. Europa, APEC, então ele deve vir a ser uma plataforma global muito proximamente. Ou seja, você tem mais informação de um jeito mais Democrático. e mais conjunto, que talvez até quem já tinha esse acesso pela agência esteja Exatamente. de um jeito diferente, né? Exatamente. Tinha working hours, né, que você tinha que ir até o evento, era um outro processo. Eu acho que assim, a pandemia traz uma disrupção e uma aceleração de muitas coisas boas e ruins, né? Mas dentre as coisas boas é isso, a gente saber que a gente consegue abrir, democratizar o acesso basta, né? Não é tão fácil assim, você tendo a conexão com a internet, a gente consegue um mundo de coisas para mais pessoas. Isso tem sido algo que a gente está muito feliz e muito orgulhoso de fazer. Muito legal, parabéns, porque é uma plataforma realmente que está ajudando um monte de gente, né? Acho que todas essas que trazem, tudo que traz acesso à informação, Sim. ao conhecimento nesse momento, um momento difícil, e aí estamos falando do Brasil inteiro mesmo, Sim. super, super importante. Bom, Inclusive, assim, a gente tem sido procurado, eu só queria fazer um último ponto, no Rise, a gente tem sido procurado, né, por líderes de agência, assim, obviamente não são a maioria que estão com vagas disponíveis, mas várias agências já nos procuraram e a gente tem colocado as vagas do mercado lá. Então, isso também tem fomentado essa rede de uma forma muito bacana. Então, as vagas estão lá, as pessoas estão tendo acesso ali à informação, a treinamento e, inclusive, à oportunidade, o que é muito bom. Legal, muita gente tentando se mexer para ajudar nesse momento, né? O problema é que realmente a quantidade de vagas diminuiu demais, né? Então, assim, mas eu acho que é exatamente isso. Se você puder nesse momento estar estudando, estar vendo coisas, estar se mantendo atualizado, estar se mantendo conectado, né? Com outras pessoas também da rede, porque absolutamente. O tempo é muito diferente, né? O tempo de uma empresa, de quem está trabalhando e o tempo de quem não está trabalhando é completamente diferente. Então, a angústia é um troço. Você fica E o ali Rise nasceu também para isso, viu, Jo? A gente tem lá dentro, a gente tem aula de yoga, a gente tem meditação, a gente tem o que a gente falou, a gente quer o hard skill e o soft skill tudo junto e misturado, entendendo o quão angustiante é esse momento para todo mundo. É para a gente que está empregado e é absolutamente para quem não está, né? Essa não perspectiva. Então, a gente tem falado muito, a gente tem oferecido cursos que fora plataformas digital, treinamento de desenvolvimento, tal, focados na questão profissional, a gente tem também. A gente tem aula de yoga, a gente tem meditação, a gente tem aula não, a gente tem um curso, um treinamento muito legal que é sobre a gente ser dono das nossas visões, né? O que você enxerga para você? E como a gente escreveu o que a gente chama de visão, assim, tem sido muito incrível. É isso aí, ajudar a pensar, né? E me conta uma coisa, onde você acha que estarão, fazendo um pouquinho de futurologia, que todo Oba! mundo gosta, podendo se arriscar também um pouquinho em só chutar isso daí, onde vai estar? E ao mesmo tempo, olhando para essas pessoas que você tem conversado em tantos lugares, em outras plataformas, em outras coisas, onde vão estar as pessoas criativas no futuro próximo? Nossa, eu espero que em muitos lugares. Eu acho assim. Tem empresa, tem indústria, tem modelos que são diferentes, porque isso também acho que mostra uma possibilidade interessante. Eu acho que não precisa estar exatamente na comunicação do modelo de agência, Sim, sem dúvida. mas na Jo, comunicação em geral, né? eu acho não, tenho certeza absoluta, assim, qualquer lugar que demande entendimento sobre pessoas e comportamento, não é? Uma bagagem e repertório para ajudar a ligar problema a uma solução que tem impacto na vida das pessoas, a gente tem espaço. Não é?
seja, inclusive, em lugares muito pouco prováveis no passado, como o desenvolvimento de produto. No passado, lá atrás, assim, desenvolvimento de produto hard, assim, assim, puxa, a gente precisa desenvolver um produto novo que, assim, a gente tem que estar lá. Eu quando fui trabalhar no Banco Real, que foi 2003, creio, posso estar 2003 ou 2004, enfim, e eu era superintendente da área de publicidade, né? Então era responsável pelas campanhas. Naquela época, assim, ainda pacote de Fórmula 1 com o Banco Real, volume gigante, era Liulara e Talent como agências. O digital ainda era muito incipiente como instrumento de comunicação de massa para essas marcas. Eu me lembro que eu comecei e falei assim, quando eu recebi a proposta, o que eu vou fazer lá, né? Eu falei, nossa, eu vou primeiro aprender, sem dúvida nenhuma. E eu fui para aprender. E quando eu cheguei, com o passar do tempo, eu comecei a entender que cada um de nós tem a nossa caixinha de ferramenta, que a nossa vida, a nossa bagagem, nossa história, nossos filhos, nossas viagens, enfim. E nossa bagagem profissional vai fazendo com que a gente vá com a nossa caixinha. E eu fui sair do Banco Real para a agência de volta com uma caixinha melhorada. As minhas ferramentas foram melhores desenvolvidas, eu aprendi outras coisas, tal. Quando eu saio desse universo de agência, foram quase 21 anos de agência, né, e mais o Banco Real no meio do caminho, e pro Facebook, a despeito do natural encaixe entre, poxa, a Débora trabalha em agência a vida inteira, vai cuidar da área de agências do Facebook, foi muito disruptivo. E eu comecei a olhar para o lado e encontrar muitos amigos do mercado. Em área de produto, então assim, tem a Camila Roca trabalha em produto no Facebook, ela foi agência há muito tempo, foi planejamento, eu já trabalhei com ela no passado, foi ao MAP. Você tem a Flavinha, que está dentro de marcas globais, assim, você tem, obviamente, o Theo, que está em Creative Shop Latam, eu estou agora em marketing, fui agência. Eu tenho amigos que estão criativos brasileiros que estão desenvolvendo produto em óculos, que é a nossa marca, né, do óculos em si, né? E na Quando você verdade conversa, é sobre que aplicação a gente consegue ter dentro desse contexto, onde une obrigatoriamente a pessoa, consumidor ou não consumidor, assim, a pessoa, o comportamento. isso. A gente está falando sobre cultura, né? Dentro das plataformas, a gente está falando sobre desenvolvimento da cultura, mas o quanto a gente está conectado com a cultura e avançando e puxando essa questão da cultura. Então, assim, naturalmente, empresas, indústria, todas as frentes, do pequeno ao grande, isso eu gosto muito do que você falou, né, que essa disrupção também traz modelos novos, que são essas pessoas que falam, quer saber, a partir de agora sou Débora Anitta Inc. Corporation. Sou Débora Anitta Corporation. E eu vou me plugar e fazer projetos onde eu tenho a gestão do projeto, não sozinha. Eu vou plugar outros profissionais em trabalhos de rede. Isso tem acontecido muito, de maneira muito bem sucedida, não só aqui como fora. E aí, então, do pequeno ao grande, eu acho que assim, é o lugar de gente criativa e principalmente aberta, né? Porque uma coisa ela é absolutamente ligada à outra. Assim, gente criativa, by the way, portanto, aberta ao novo, a aprender, a ser vulnerável, a dizer que não sabe. Né? Eu sempre falei para os meus times, e eu falo isso, e assim, o Facebook me colocou neste lugar do eu não sei, o que é isso que eu não sei? Aos 43 anos. Acho que é a melhor parte, porque significa é a melhor parte. Você ainda tem um monte de coisa para aprender, e aí você vai para um lugar quem sabe mais. É a cultura. Exato. É curioso, né? Porque a gente vê quando a gente fala de liderança, por exemplo, existiam as lideranças amedrontadas, né? Que eram as que queriam as pessoas que sabem menos do que eu, né? Eu sempre tenho essa anões, vamos contratar anões. Exato. Acho que ainda se encontra, né? Ainda existe. Sim, ainda existe. E existem as lideranças que viram que é o contrário, né? Olha, eu preciso ter gente melhor do que eu, em diferentes áreas, porque já tem eu aqui fazendo o que eu sei fazer. Agora eu preciso, quem sabe, fazer coisas que
que são diferentes, né? E aí entra uma história que você falou muito legal, que é a história da caixinha que cada um traz, né? E que quando a gente quando a gente olha para a diversidade hoje, é um pouco isso, né? É você olhar não Totalmente. completamente qual é o repertório que essa pessoa está trazendo, e que bom que não seja o repertório que era esperado antigamente pelos RHs, pelas pessoas e tal, que são óbvios, né? O interessante é exatamente trazer repertórios diferentes que tragam histórias de mundo que a gente não viveu, né? Então, Só repertório diferente consegue, assim, só um, dois, três, todos os repertórios que sejam diferentes e abertos, né? Para que essa troca aconteça, para que a gente faça novas perguntas e a gente tenha novas respostas. Não tem jeito. É não, uma e questão praticamente matemática, E né? que É é sobre praticamente matemática. comportamento, né? O mundo, sair da bolha e entender que tem um mundo muito maior que se comporta de maneiras que a gente simplesmente desconhece muitas vezes. Então, ter essas pessoas, ter proximidade com se abrir para esse universo real, né? De diferentes países que a gente tem dentro de um mesmo, né? Tem uma história tão legal, Jo, que você falando me lembrou. Enfim, o Facebook obviamente tem um trabalho junto a pequenos e médios negócios que abriram sua portinha através de uma página no Instagram, no Facebook, né, que não tem um site, não tem uma URL. Então, assim, fazia bolo, esses vários casos, fazia bolo, falou, você faz bolo muito bem, puxa, eu vou ter um dinheirinho a mais, abriu lá o Facebook, no Facebook Maria Bolos, por exemplo, e segue muito bem. Tem uma empreendedora que chama Michele Fernandes. A empresa dela chama Boutique de Crioula. Uma mulher negra incrível que tem uma história. Ela chegou a trabalhar como recepcionista nesse mundo de agência tal, sofreu muito assédio, foi demitida, tinha R$ 200, abriu essa portinha que a gente brinca. Ela vende turbantes. Ela começou vendendo turbantes. O marido trabalhava ali no Brás e sobravam retalhos, ela começou a fazer turbantes. E falando sobre repertório, um dia conversando com ela, a gente estava numa reunião, nós como Facebook, e ela junto com a gente leva muito esses exemplos da vida real, né, para esses grandes gigantes, e a gente estava numa reunião de gigantes, e ela foi com a gente. E o palco dela, para contar a história dela, né? E ela contava ali sobre o quanto o custo de envio era caro, né? Que ela cobrava, acho que R$ 50 cada lenço para turbante, né? Tinha muito foco nesse desenvolvimento da autoestima da mulher negra, da criança negra, da mulher negra. E R$ 50, puxa, um envio é muito caro, Sedex e tal. E a gente falou assim, mas como você faz? Ela olhou e falou assim, metrô. Todo mundo, todos nós, e eu obviamente incluída nisso, ela falou assim, eu falei, metrô? Ela falou, gente, vocês não sabem como a gente faz. Sabe como ela faz? Como várias pessoas fazem? Daí eu fui estudar a respeito. Ela combina eu sou a Michele, você comprou um lenço através do... Encontra na catraca. Você me contou essa história. Contei, né? Só para mim, eu fiquei mas eu acho que essa história é tão legal. Você contou num encontro do Facebook para mulheres. Eu fiquei, porque isso aconteceu, isso mudou a minha vida, assim. Isso aconteceu há 2 anos, eu acho, um pouquinho, essa época. E na conversa, assim, solução, metrô. Metrô? Todo mundo, metrô. Todos eram, assim, a grande maioria da audiência eram CEOs de agência. Num grupo, né? Metrô. Assim, Michele, conta pra gente, como assim metrô? Ela falou, não, eu combino, ela compra, a gente fala por WhatsApp, essas pessoas estão sempre no ponto de ônibus ou perto de um metrô, a gente combina, eu não gasto, porque ela já está gastando, porque é o trajeto cotidiano, então ela está dentro do metrô, eu estou fora, encontro na catraca e entrego. Falei, caramba, cara, assim, isso é um exemplo de inovação e solução de problema, né, e de empreender e de, assim, trazer uma solução. Né? E de que quem faz sentido para todo mundo. Só que se você não está vivendo aquela situação aí que tá, se você não a gente nunca vai chegar lá. A gente não chega no metrô. A uma pessoa dessa, exatamente. A uma pessoa demais. Sou apaixonada pela Michele. Michele, beijos para você. Ela é fenomenal.
Vocês têm várias histórias, né? Eu acho que tem uma pesquisa grande, porque o Facebook alimenta muito esses pequenos negócios Sim. e... Assim, o Facebook, ele tem, né? O que é muito incrível de trabalhar nas plataformas e na marca é quanto tem esse gradiente do microgranular ao gigante, né? E o quanto existe impacto dentro desses dois extremos, né? Então, assim, a gente tem histórias como da Michelle, como da Sawane, como da Razan, que é uma refugiada síria que está no Brasil, comidas maravilhosas, assim, a gente tem várias histórias do impacto. A Razan é uma outra história que eu sou apaixonada e viramos amigas. A Razan, você conheceu, ela estava no Agents Women nosso, é uma Delícia. refugiada síria, delícia, que veio para o Brasil, ela veio de Alepo, e realmente ela não falava uma palavra em português, ela não tinha fonte de renda, ela sabia cozinhar e cozinha maravilhosamente bem, amigos que estavam suportando ela nessa vinda, falaram, começa a vender, vende um pouquinho de esfirra, tal, e ela começou. Só ela falava português. Então, olha só a dinâmica, ela recebia os pedidos pelo WhatsApp, em áudio, na sua maioria, né, eu pedia, ela punha para um Google Translator, que assim, o benefício desses serviços todos, dos nossos aplicativos, enfim, ela entendia, ela fazia e ela devolvia com também a tradução, então dentro de uma plataforma como o WhatsApp. Não, o WhatsApp para Isso já faz... a quantidade porque quando a gente fala que Sim. empreendedorismo no Brasil é muito grande, é esse pequeno empreendedorismo, né? A manicure, são os serviços, né? E tal. E o pintor, então assim, também a gente esquece muito, acho uma coisa muito legal para colocar, assim, porque o Brasil é o segundo maior mercado de WhatsApp no mundo. O primeiro é a Índia, o segundo é o Brasil. Com números, todo mundo, né? Todo mundo o tempo inteiro conectado com o WhatsApp. Tem um fator muito importante do WhatsApp, que também é fato para a Índia, mas que no Brasil a gente percebe, assim, o poder do áudio. A gente tem muitas pessoas que são analfabetas para poder estabelecer essa relação da conversa, né, através da escrita. Uhum. Quando você tem o áudio, o poder do áudio, né, tem gente que gosta mais, gosta menos, mas ele é democrático, absolutamente democrático. Na Índia tem vários dialetos e que o áudio as pessoas conseguiam se comunicar de maneira muito mais fácil e acessível, porque elas não sabem escrever, é um dialeto, né? E aqui é isso, o áudio também exponencializa esse valor do WhatsApp para o pequeno, para o pintor, para a manicure, para o esteticista, para o pequeno, para o granular, que faz do WhatsApp sua grande plataforma de negócio. Ou seja, a gente não tem no Brasil, né? Por enquanto. Pois é, ou seja, o Facebook, pelo tamanho do Brasil, eu imagino que a importância do Brasil para o Facebook seja muito grande. É gigante. Na verdade, a gente tem, de números atuais, a gente está falando de 139 milhões de usuários mensais na plataforma. No Facebook, vou falar de Facebook. No WhatsApp a gente não tem números oficiais para dividir, mas não precisa, a gente sabe, é 1 para 1. Cada celular que existe no Brasil, existe o WhatsApp nele. E é um fenômeno extremamente brasileiro, né? Quando você vai para os Estados Unidos... ele, na verdade, a gente divide, o mundo acaba sendo um mapa dividido, né? Então, assim, você tem, por exemplo, que eu falei Índia, né? Índia, Brasil, México, com 3 principais mercados. Quando você vê Estados Unidos, é Messenger. Exatamente. Já é Messenger. São adoções, processos de adoção diferentes, processos de maturidade também diferentes, porque aderiu primeiro, era a marca da mensageria naquele momento acessível a todo mundo e que naturalmente foi absorvida, como é para a gente o WhatsApp. Eu tinha até falado aqui, que eu tinha anotado aqui umas coisinhas para a gente falar e tal, e eu tinha exatamente falado dessas várias iniciativas em prol da liderança feminina, que eu acabei citando aqui, onde a gente conheceu todas essas personalidades aí. Foi um encontro que foi tão legal, e no final vocês perguntavam o que a gente poderia fazer para ter uma coisa mais legal, e eu falei assim, deveriam colocar os homens também, né? Sim, a gente pretende. Porque a gente pretende muito em breve.
A gente A fica gente precisa dos aliados. bolha, exatamente, não, e a gente fica Precisa dos aliados. bolha falando para a gente mesmo, né, que conhece os principais problemas, os principais, né, e a gente precisa que haja uma mudança de comportamento e um entendimento também fora das bolhas. E aí eu estou falando de qualquer movimento de diversidade, né? Quando você fala também da questão do racismo, da questão da mesma coisa. Não adianta falar só entre precisa de jeito nenhum entre a para poder encontrar os aliados. O racional, é isso que eu ia falar, o racional da necessidade dessas primeiras edições, né? A Ju está citando o Agents Women Leadership Day, que é um projeto global do Facebook focado em lideranças femininas da indústria de agências, vamos chamar assim, né, para o desenvolvimento dessa frente tão importante. Esses anos foram muito fundamentais para a gente estabelecer essa conversa e esse grupo e esse tipo de dinâmica. A gente já tinha no plano desde o ano número 1 essa questão: a gente vai chamar homem ou não vai chamar homem? A gente precisa primeiro discutir entre nós, porque você é uma super entusiasta e ativista da causa como eu, mas a gente tem muitas colegas que não tiveram acesso a essas discussões, que começaram a tomar consciência de que aquilo que ela vivia todo dia era assim assédio. Porque sequer passava. Com a gente também. Totalmente. Porque é um processo. Hoje eu sei olhar e falar assim, não, sim. Então, conseguir fomentar essa discussão através desse grupo de pessoas juntas, mulheres juntas, falando sobre questões muito urgentes, né, para todas nós e para o mercado, porque isso não é uma questão nem de mimimi, isso não é uma questão de olhar social, é uma questão é o certo a ser feito, e isso gera negócio, sim. Porque é voltando ao olhar do diverso, né? Ao repertório, a todo mundo incluído nessa conversa, a mulheres falando sobre produtos que são feitos para mulheres. Né? Não só ficando no final da fila. Conhecimento, a gente está... a possibilidade de falar errado, de errar na comunicação é gigantesco. Isso é comprovado, não tem conversa. Agora, como a gente vai ter que encerrar, porque a gente poderia ficar falando durante... Eu ficaria até amanhã com você, né, Jô? Porque a gente ficaria aqui batendo papo e falando sobre milhões de coisas super interessantes, principalmente que aceleraram aí nesses últimos momentos, inclusive os nossos comportamentos, né? Que é isso que a gente... nem fale. É muito interessante, porque isso mudou para todo mundo, né? E aí eu acho que é assim, a gente tinha algumas palavras que se ouvia muito, que foram super aceleradas nesses últimos tempos. A gente estava falando de adaptação, de colaboração, que aliás é uma coisa que você falou bastante aí, você não falou na palavra colaboração, mas você falou muito da coisa de você estar aberto. Da rede, do aberto. Outras pessoas e tal. E eu acho que eu ouvi muito, antes, né, eu ouvia muito essas palavras, adaptação, colaboração e aceleração, e parece que agora elas de fato estão acontecendo, né? Elas de fato tiveram que sair da palavra e virar ação e tal. Quais as palavras que você acha que vêm por aí, ou quais são as palavras do momento? Curioso, né? Você me faz uma pergunta. Tem 3 palavras completamente diferentes dessas. Para mim, essas são as palavras cotidianas, o que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma. Mas 3 palavras que para mim são foco hoje do meu e do nosso trabalho, que eu tenho estudado e me focado bastante, até por conta do contexto de pandemia, contexto de crise e tal, são outras 3 palavras. Assim, eu traria verdade. Perfeito. Vulnerabilidade e diversidade. Excelente. Elas são, assim, o contexto é de necessidade de colaboração, aceleração, transformação, barará. Para mim isso é contexto. Atrás, isso já para mim isso é contexto e assim, given, já foi e é o que a gente vive e viverá, né? Acho que eu brinco com alguns amigos, assim, a gente tem 2 certezas absolutas nessa vida. Uma que todo mundo vai morrer e outra que tudo vai mudar o tempo inteiro. As outras não sabemos, né? Outras coisas a gente não sabe, mas para mim, assim, verdade, vulnerabilidade e diversidade são as palavras foco de trabalho.
seja para a vida pessoal, seja para profissional, seja no marketing, seja na indústria. Eu acho que quando a gente olha e tem que se focar e desenvolver os nossos skills e das nossas empresas para buscar soluções para as pessoas, elas vão passar por vulnerabilidade, verdade e diversidade. Elas devem passar, não há volta. Que bom. E elas andam juntas, né? Porque Totalmente juntas. totalmente. Não dá para tirar uma da outra. Então, assim, Não. a verdade passa pelo diverso e pelas vozes, né? Porque não pode ser a minha verdade. A verdade ela vai estar em mais pessoas para a gente discutir a respeito e a gente chegar em algum lugar. A vulnerabilidade, aquilo que eu te falei, assim, a gente tem que levantar a mão e falar, eu não sei, eu preciso aprender. Errei. Isso para gente, pessoa, gente e para as marcas. Né? Eu sempre Não falo tem que eu errei. Então, mas olha que legal. Eu vou repetir, já falei em outras entrevistas aqui e tal, mas isso eu acho que é muito importante que tenha aparecido bastante, né? Todo mundo está muito mais aberto, né? A entender, e aí eu entraria com a palavra empatia, né? A entender o problema do outro, né? Porque, assim, quando dá um pau agora no computador e você não consegue fazer aquilo que você ia fazer, todo mundo espera, o cliente espera. Ontem mesmo estava numa reunião, deu um probleminha numa apresentação de uma produtora e todo mundo espera, todo mundo tem um outro tipo e vem com erro também, né? Alguém Sim, total. e tal. Então, a vulnerabilidade e a empatia, elas são muito primas, Jô. Exatamente, elas andam juntas. Elas são muito primas e, assim, a vulnerabilidade, a empatia, a verdade, né, que eu mencionei, elas são prima-irmãs. E como E está eu todo gosto mundo tendo que experimentar, é isso que só para concluir meu pensamento, está todo mundo todo mundo está mais vulnerável e todo mundo está tendo que experimentar. Estou aqui fazendo sozinha e tal, não tem ninguém para ajudar, o TI não está aqui, o coisa, É isso Então, aí. isso vale para todo mundo, isso é uma parte muito positiva, né? Para você ver, entender que o erro ele é uma evolução, ele é um tentar, ele é um Exato. fazer. E isso, de algum modo, nos Estados Unidos é mais bem visto, porque se você errou, você já andou metade. Aquilo ali, você já não vai mais errar. Então, você já tem um skill de uma coisa que não deu certo. Aqui é considerado uma derrota, né? Então, eu espero que essa percepção sobre que é muito mais sobre o aprendizado através do erro se torne uma coisa mais bem vista, né? mais usada, mais no Brasil. Eu super concordo com você. Por isso essas 3 palavras, assim, são coisas que têm sido meu foco muito dos times, e estudar, e ler, e aprender, porque a gente precisa, e exercitar, né? A gente, assim, como eu falei, comecei minha carreira em 94. O modo de operar e o modo das lideranças, inclusive, né, quando eu tinha lá meus 19 anos e comecei na Salles, eu olhava para cima, todos infalíveis, todos com todas as certezas e todas as respostas. E a gente tem que fazer exatamente o contrário. Assim, a gente não vai ter todas as respostas, que bom. A gente vai ter que achar junto, a gente vai ter que desenvolver junto, a gente vai ter que... Eu não tenho todas as certezas. Inovação. Isso chama-se inovação, né? Assim, quais são os novos caminhos que ainda não foram percorridos? E isso traz risco, obviamente, a gente tem que abraçar o risco para chegar a um lugar novo. Então, é muito legal estar dentro de uma gigante startup, com quase 50 mil funcionários hoje, 16 anos de existência, como é o Facebook, todas as plataformas que são as outras marcas, WhatsApp, Instagram e Messenger, onde, a despeito do tamanho da robustez, dos 3 bilhões de usuários no mundo, mensais, dentro da família de aplicativos, você tem um olhar de cultura que nasceu lá ainda da garagem, né? De falar assim, a gente vai testar. E vou te dizer, quantas vezes eu não recebi lideranças de agência falando, a gente quer fazer uma inovação com vocês, trabalhar juntos. Vocês não têm nenhum case para a gente fazer igual?
Bom, isso, pelo amor de Eu Deus. falei assim, então, é verdade, Jô. Então, assim, então, mas se a gente quer fazer junto algo novo, que a gente vai ter que se jogar junto, porque nunca foi feito, a gente acredita que com a engenharia, time de produto, creative shop, time de agências, que isso é possível, mas a gente sabe que no meio do caminho talvez não dê toda essa Claro, sua claro, certeza. não, e você vai tendo que ir, faz parte a palavra adaptação volta aí, né? É, Você tem que. então é uma mudança cultural, mental mesmo, É, de tentar caminhos novos, a gente vai ter buracos, é que isso mas passa na por segunda vez a gente vai estar melhor. quando a gente tem uma economia mais frágil, tudo isso fica mais complicado. Todo mundo tem que se agarrar muitas vezes às certezas, É, né? E essa fresta de luz que é o tentar o novo, é, muitas vezes não acontece. E quando acontece, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. é isso aí. Adorei, querida. Foi Ah, que isso. Vai delícia! fazer mais. Super obrigada. A gente vai fazer outras vezes, mais e mais. Vai, quando você Facebook quiser, Jô, tá bom. quando você É quiser. super parceiro Adoro. da gente também e acho que o pessoal vai adorar te ouvir aí. Tomara, eu adoro conversar e ouvir adoro também. A Então, gente tem um público obrigada. desse Clube Conversa muito interessante. Eu ouço muita gente de todos os lugares do Brasil falando que é uma oportunidade de conhecer as lideranças e tal de um outro jeito. Fiquem à vontade. Vocês me acham no Facebook, no Débora Anitta, no Instagram, @debora.nito. Eu também sempre abro essas conversas e a gente segue as conversas E por lá entrem no também. Rise, né? Quem ainda não entrou. Entrem no Rise FB, RISEFB. Muito bem. Obrigada, Jô. Meu amor, um beijo Até enorme. mais. Você também. Um beijo. Beijão.